Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja tomando os nossos corações nesse momento. É um motivo de gratidão estarmos aqui com a nossa EBD em formato presencial, para aqueles que puderam e quiseram estar aqui, e também para os irmãos que estão em casa, nos assistindo, nos acompanhando. Que possa ser um tempo em que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações e possamos crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento do nosso Deus e do seu reino. Hoje nós estaremos trabalhando a nossa lição 3, falando sobre o reino de Deus, sobre a soberania desse reino. Estamos aqui com dois professores convidados, dois professores queridos, que fizeram parte da minha formação, pastor Joás e pastor Valdir, que estarão conduzindo a nossa escola bíblica hoje. Que o Senhor continue falando poderosamente com cada irmão e cada irmã aqui presente. O pastor Joás estará iniciando a exposição. Bom dia, irmãos, graça e paz. É sempre bom voltar, estar com os irmãos aqui e, sobretudo, para esse momento de meditação, de reflexão nas Escrituras, e a partir do pensamento de um profeta, um dos profetas do cânon bíblico, que é Isaías. Eu queria, inicialmente, lembrar os irmãos esse papel do profeta, e aqui no caso especificamente de Isaías, que os profetas, eles são comunicadores, eles são pregadores, eles falam a partir daquilo que o Senhor os mobiliza a falar. Eles não são escritores, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa guardar é que esse fenômeno da literatura profética, da escrita do livro, ela se dá após esse movimento da ação, da comunicação do profeta. Então, eu queria que a gente guardasse isso, porque quando a gente pensa no profeta Isaías como alguém que se deixa, no seu tempo, aproximadamente ali, século 8 a.C., alguém que se deixa, que é alcançado pela palavra, porque é esse o sentido, quando nós lemos na Escritura, o veio a mim a palavra do Senhor, ou como inicia o livro do profeta Isaías, de que ele recebe essa visão. A primeira coisa é a gente lembrar que é um Deus que quer comunicar algo, é um Deus que se dá a conhecer, é um Deus que se mostra a nós. E aqui no caso, essa ação de Deus que vai ao encontro do profeta. E uma outra questão que eu queria destacar é que o período do profeta Isaías, e não é diferente com outros profetas do Antigo Testamento, é um período de muita turbulência, é um período conturbado, é um período onde poderes de nações que têm se levantado contra não apenas o povo de Israel, e aqui no caso Judá e Jerusalém, mas também outras nações que são afetadas por essas mudanças. Então, a gente precisa partir desse lugar inicial de que um mundo que está em mudança, um mundo que está marcado por essas forças que querem dominar, por essas forças que querem destruir, por esses poderes que querem se apossar dos menores, né, dos países que não têm tanto poder como eles, e é nesse cenário que o profeta está. Não diferente de nós, que enfrentamos problemas diários, que enfrentamos lutas diárias, e muitas vezes a gente, quando está inserido em desafios e em problemas, a gente não consegue ver. E de fato, se nós usarmos os nossos recursos apenas para discernir a realidade, a gente não conseguirá entendê-la plenamente. E aí, nesse sentido que se dá a ação de Deus, que vai ao encontro do profeta e faz com que ele veja. Isso é muito maravilhoso, porque é conseguir ver o que ninguém vê, é conseguir perceber o que ninguém percebe. Porque quando a realidade está muito tumultuada, muita turbulência, há muita névoa, a gente não consegue perceber o caminho.
E é aí que se dá o Deus que vem ao encontro do profeta e faz com que ele veja em meio ao caos. E não apenas isso, ele faz com que o profeta tenha uma visão mais ampla, além de conseguir perceber, não perceber apenas a sua realidade pessoal, mas conseguir perceber para além, inclusive, do seu lugar, da sua geografia, porque aqui nós estamos situados em um período onde há uma efervescência e há aqui também a expansão, né, daquilo que nós conhecemos como o Império Neo-Assírio, e também vai caminhando já processos de evolução aqui daquilo que se conheceu como sendo o Império Babilônico. E o profeta então é convidado a olhar de maneira mais ampla, a perceber não apenas a sua realidade, porque de fato, do primeiro capítulo de Isaías até o capítulo 12, o que é que nós encontramos ali? Oráculos, ou seja, essa palavra do Senhor, essa orientação de Deus ao seu povo, mas são oráculos restritos a Judá, Jerusalém. Do capítulo 1 ao capítulo 12, no capítulo 12 nós temos ali um corte importante, que é um salmo muito belo, diga-se de passagem, ali no capítulo 12 de Isaías. Mas do capítulo 13 ao capítulo 23, há um olhar mais amplo. E essa visão mais ampla, ela só é possível a partir da ação de Deus, usando o seu profeta, falando através do seu profeta, porque ele consegue olhar para além da sua geografia e perceber que múltiplos fatores e múltiplas realidades nos afetam. E a gente precisa ter essa consciência de um olhar mais amplo, porque quando a gente fica, e aqui no caso pensando em Isaías, se ele ficasse apenas autocentrado na sua realidade local, ele não perceberia que algumas situações que estavam para além daquela geografia afetavam também a sua realidade. E aqui eu queria fazer um corte rápido para pensar na nossa experiência cotidiana da nossa vida. Porque quando nós temos alguns problemas que nos afetam, há uma tendência natural nossa a ficarmos autocentrados e perceber que aquela realidade é apenas nossa. E muitas vezes nós somos afetados por algo que vem de fora. E se a gente trabalha também para que essas realidades que estão para além de nós, elas sejam transfiguradas e modificadas, por conseguinte, nós seremos afetados e podemos ser beneficiados por essas mudanças construtivas. E aqui nós nos situamos nesse lugar. A partir do capítulo 13 de Isaías, que é o objeto da nossa lição, é quando o profeta começa a falar às nações. E aqui no capítulo 13 é uma advertência contra a Babilônia. Babilônia, como eu já disse, que é um desses poderes que estavam ali e que dos povos vizinhos, daquele entorno do Oriente Próximo, e que essas estruturas de dominação e esses poderes que ali estavam se levantando, todas as decisões, todas as políticas daqueles impérios afetavam diretamente o povo também. O povo era afetado por essas realidades e eles precisavam ter essa consciência. E repito, essa consciência ela veio a partir da visão que o profeta recebe de Deus. Aí talvez a nossa oração, que precisa ser uma oração contínua, é que Deus abra os nossos olhos para que a gente possa perceber a realidade. Para que Deus amplie a nossa visão, para que a gente saia desse autocentramento. Não que os nossos problemas eles não sejam importantes, e Deus ele se preocupa com a nossa realidade individual, mas que a gente perceba também que existem realidades para além de nós, e que se nós não estivermos atentos a elas, e se nós não cuidarmos para que elas também sejam transformadas, a nossa vida continuará sendo afetada. Então o profeta, Deus faz com que o profeta veja para além da sua realidade e diz que aquela estrutura que ali está,
aquele poder que ali está, não está fora da visão do próprio Deus. Esse é um outro risco que a gente corre. Quando existe algo para além de nós, para fora da nossa realidade, algo que é muito grandioso, a gente se perde e a gente tem a sensação de que a realidade não mudará, porque aquele poder é muito maior, aquela estrutura é muito maior do que nós, suplanta as nossas expectativas, abafa os nossos sonhos, né? E aqui Deus está falando a um poder dominante. Deus está fazendo com que o profeta seja um instrumento dele para denunciar essa estrutura de dominação também, porque já houve uma denúncia anterior, local, né? Porque o próprio povo aqui de Jerusalém e dessa estrutura da tribo de Judá, eles estavam tendo atitudes que eram contrárias ao projeto de Deus. Estamos aqui para falar disso, desse projeto do reino de Deus, um projeto de justiça, um projeto de amorosidade, um projeto de paz, um projeto de equidade, onde as pessoas vivam numa realidade de justiça, e havia um desequilíbrio interno, porque aqueles que de alguma forma já tinham recebido a compreensão do Deus que se dá, o Deus que se revela, ou seja, nós estamos falando aqui de uma realidade de um povo que teve o privilégio de ser alcançado por Javé. Quando Javé se mostra a Moisés naquela realidade tão da experiência de Moisés, a experiência de Moisés é impactante e Moisés não fica com ele não deixa para si aquela experiência, ele comunica isso ao povo, porque o reino de Deus é algo que precisa ser comunicado. Então nós estamos falando aqui de um povo que de alguma forma já tinha sido alcançado pelo Deus que liberta, o Deus que é libertação. O nome Moisés é isso, vem do verbo livrar, né? Ou tirar. O nome Moisés vem daí, a gente costuma dizer tirado das águas, né? Mas a ideia mais específica aqui do nome de Moisés é daquilo que é tirado, dessa realidade que é encarnada na vida de Moisés, de ser aquele que liberta. Ou seja, um povo que é alcançado por essa mensagem de um Deus que liberta, não pode ceder aos modelos de escravização do outro. Um povo que é alcançado pelo Deus que é provisão, não pode ser seduzido pelos modelos da exploração do outro para o enriquecimento de poucos e a falência de muitos. Então é nesse cenário que a denúncia primeira é uma denúncia interna. A gente não costuma dizer isso, tem até uma canção muito antiga, né, que a gente canta, a começar em mim, né? Quebra corações. Então assim, precisa haver uma mudança primeiro interna, mas mesmo quando essas mudanças internas acontecem, a gente não pode perder a percepção de uma realidade mais ampla, de uma estrutura mais ampla. Então o profeta é convocado por Deus para falar aquela realidade onde ele estava situado, mas também o profeta é conduzido a ver para fora, a perceber a realidade fora, a realidade mais ampla, dos poderes que dominam, e no caso do capítulo 13 aqui, é essa advertência contra a Babilônia. Um outro detalhe que é importante a gente lembrar, eu sei que os irmãos conhecem muito bem a respeito disso, mas é importante a gente lembrar que naquela estrutura há uma consciência de que as divindades elas são localizadas, de que cada nação tem a sua divindade e que o poder dessa divindade ele é localizado, ele é circunscrito àquela geografia. E aqui no caso já existe um movimento onde o profeta é conduzido a perceber a ação de Deus para além daquela geografia e o poder de Deus para além dessa situação geográfica, ou seja, ele é o Senhor dos exércitos, Javé, que é o Deus Todo-Poderoso, ou seja, ele não é um Deus que está restrito a uma geografia, não é um Deus que está restrito a uma realidade, ele é o soberano universal. É claro que a gente vai ver na leitura de todo o livro de Isaías, do primeiro capítulo até o 66, que essas ideias elas vão sendo ampliadas, né?
sobretudo na segunda parte do profeta Isaías, a gente vai ver um movimento dessa consciência que vai sendo ampliada dessa ação de Deus. E aí, caminhando para o final dessa minha primeira intervenção, o profeta Isaías, ele traz um tema. Esse tema que é um conceito importante na literatura do Antigo Testamento, na literatura veterotestamentária, e que vai assumir novos contornos no Novo Testamento, que é o dia de Javé, o Yom Adonai, o dia de Javé. Então, o profeta tem consciência, diante desse caos, diante da turbulência que está instaurada ali, que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus não está com seus olhos fechados, aqui usando a linguagem antropomórfica para falar de Deus. Deus está com seus olhos atentos. Deus não fecha os olhos para a injustiça, nem dos seus povos, nem do seu povo particular, mas também das nações que querem subjugar os outros povos, inclusive o seu povo, o povo aqui de Jerusalém, de Judá. E no capítulo 6, ou melhor dizendo, no versículo 6 do capítulo 13, há uma palavra que diz o seguinte: chorem, pois o dia do Senhor está perto. Deus aparece aqui então como essa figura daquele que é o juiz, daquele que julga. E o nome de Isaías, ele traz uma dimensão, é um nome teofórico, no sentido de que carrega no seu próprio nome a ideia de Deus. Deus é aquele que dá a salvação. E esse Deus que dá a salvação também é o Deus que julga. É o Deus que não fecha os olhos para as injustiças, nem cometidas pelo seu povo, nem por aquelas nações, e aqui no caso específico do capítulo 13, a Babilônia. E ele diz, olha, o dia do Senhor está perto. E essa ideia, dia do Senhor, vira um conceito importante. Um conceito importante que está atrelado a isso que nós estamos conversando aqui, continuaríamos a conversar, por enquanto é um monólogo, mas para dizer do estabelecimento do reinado de Javé e desse projeto de vida. O projeto de Javé é um projeto gerador de vida, é um projeto libertário. Não tem como conciliar a ideia de falar do projeto de Deus e falar em opressão. Não se pode falar de projeto de Deus e falar de injustiça. Não se pode falar do projeto de Deus e falar de exploração. Não existe conciliação aqui. Não existe conciliação aqui. O projeto de Deus é um projeto que emancipa consciências, para que, a partir dessa emancipação das consciências, as realidades elas possam ser transfiguradas. E é nesse modelo que nós estamos inseridos aqui. Ou seja, houve desvio. Houve desvio do povo, desse projeto originário, do Deus que provê. Ou seja, quem tem a consciência de que Deus é o Deus que dá, Deus é o Deus provisão, não tem por que tirar do outro. Não tem por que explorar o outro. Se a gente entende que a terra pertence a Ele, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, o Salmo 104, os irmãos já devem ter lido esse belíssimo salmo, que é um salmo irmão, por assim dizer, do Salmo 103, é um salmo belíssimo que vai falar inclusive do rei da selva, como a gente costuma dizer, né? O leão, o rei da selva. E que o leão, quando sai para caçar, ele faz uma oração. O leão, ele não se confia na sua própria força, mesmo sendo o senhor da selva. Ele fala, Senhor, me dá o meu alimento. Eu estou aqui fazendo uma leitura do texto, vocês vão ver, a depender das traduções que você possa ler o texto, mas ela encerra essa ideia, sim, de que o leão é aquele que depende de Deus para a sua provisão. E depois que ele come, meu diretor, depois que ele se alimenta, ele volta para dormir. Não é que ele seja um preguiçoso, ou seja, o que está implícito aqui é a ideia dessa dependência absoluta de Deus, do Deus que dá, do Deus que é provisão, do Deus que criou os montes para os bodes selvagens. Ele sabia que os bodes gostariam de morar naquela realidade, ali eles se adaptam melhor, e por isso ele criou esses montes para que os bodes selvagens, está no Salmo 4, lê esse salmo e seja impactado por essa palavra. Ou seja, o Deus que dá nos leva a ter essa consciência de dependência
E dependendo de Deus, eu não posso explorar o outro. E dependendo de Deus, eu não posso usar o meu poder para suplantar aquele que tem um recurso inferior. E aqui a Babilônia se jacta, ela se coloca numa posição de proeminência e de que nunca será destruída. E aí o profeta vem e diz: olha, o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. Os olhos do Senhor não estão fechados. O seu olhar é um olhar atento. As suas mãos não estão encolhidas. Chorem, pois o dia do julgamento está perto e ele virá como destruição. Não é porque Deus seja mau, não é nesse sentido. É porque Ele é Deus justo. Um Deus justo que preza pela justiça e quer que vivamos nessa realidade de justiça. Ele nos convida a isso. E aqui dando um salto, se os irmãos me permitem, para a realidade neotestamentária, a gente vai encontrar isso encarnado em Jesus. Jesus é o exemplo absoluto disso que é a implantação do reino de Deus. Quando se fala da justiça, quando se fala da equidade, né? O apóstolo Paulo compreendeu isso também quando ele escreveu aos Romanos: o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqueles que estão nesse lugar, que foram chamados para essa emancipação, vivem nessa dimensão de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Eu sei que vocês aqui já receberam a alegria do Espírito Santo. Eu sei que nós já recebemos dessa alegria. Nós que entramos por essa porta do reino. Então, quando nós ouvimos falar aqui do dia do Senhor, nós podemos ter a consciência de que essa realidade é porque o nosso Deus não é um Deus mau, Ele é um Deus justo. E Ele estabeleceu uma realidade e Ele quer que essa realidade seja preservada. Então, para início de conversa, eu acho que até aqui está bom, para eu não tomar o tempo do pastor Valdir. Pastor Joás, você falou algo que é muito pertinente, principalmente nesse momento que a gente tem enfrentado, que é sobre os profetas eles estarem atentos à realidade. E Deus ele não chama o cristão para que ele esteja indiferente à realidade. Nós hoje temos vivido um momento de pandemia, um momento em que muitas pessoas têm perdido familiares, pessoas amigas. Então a nossa realidade hoje, aproveitando esse gancho, seria uma realidade de anunciar esse reino de justiça, de paz, de amor, e não tomar uma atitude que a gente sabe que existe dentro do nosso meio cristão, que é a atitude de eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou indiferente a essa realidade. Eu não preciso me envolver nesses assuntos. Eu não preciso tomar parte para fazer a diferença. Eu posso ficar aqui simplesmente dentro do meu ambiente de igreja e esquecer das pessoas que estão aí fora sofrendo e das pessoas que estão aqui dentro sofrendo. Então, o chamado profético, como foi dito pelo pastor Joás, é um chamado que vai te chamar, sendo redundante, para fazer alguma coisa diante do caos. Se vocês observarem, acredito que vocês leem a Bíblia, tenham essa esperança e essa fé de que os irmãos leiam a Bíblia e sejam apaixonados pelo Antigo Testamento, assim como pelo Novo Testamento. E vocês vão perceber que Deus ele vai chamar pessoas para situações caóticas. Então, hoje, aproveitando essa primeira exposição, pastor Joás, como seria possível para os cristãos, no nosso tempo, na nossa realidade, fazerem esse anúncio de uma voz do Senhor, serem voz do Senhor, diante de tanto caos que a gente tem enfrentado, lembrando que a nossa esperança e a nossa fé não se encontram em partidos políticos específicos, líderes políticos específicos, mas a nossa esperança está firmada no Senhor e nesse Senhor que nos garante. É um grande desafio e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Todos nós, o ser humano, ele precisa minimamente de algo que lhe dê segurança. A gente não consegue caminhar em terrenos movediços. A gente precisa de realidades que estruturem
a nossa vida, que nos dê minimamente a noção de que estamos seguros. E aqui no ambiente bíblico, o que diante do cenário conturbado, o que acontece é que esses povos, eles faziam associações buscando segurança. E essa segurança, ela se dava a partir de estar associado a essas forças que dominavam, a quem tinha um poder, a quem tinha força. Então, buscando segurança, havia aqui um movimento de associação àqueles que poderiam garantir essa aparente segurança. E o que é que isso que eu estou dizendo tem a ver com a questão que Rafael coloca? É porque, não diferente, hoje a gente faz isso. A gente precisa ter aquilo que nos dê a noção de que estamos seguros. E aí nós nos associamos aos projetos que são projetos que podem nos dar segurança. Só que aí a gente percebe que muitos desses projetos são projetos efêmeros, passageiros, não se consolidam e não há possibilidade de consolidar através da força, diferentemente do projeto de Jesus, que é um projeto onde a conquista se dá pelo exercício do amor. O amor que cuida, o amor que é paciente, o amor que é bondoso, o amor que é entrega, o amor que espera. O amor que espera e a sociedade que não quer esperar. A gente não quer esperar. A gente precisa das respostas imediatas. A gente precisa de que as coisas aconteçam muito rapidamente. A gente vive na cultura de chegando rápido no restaurante para comer e sair rápido, para voltar para as nossas atividades. E Jesus trabalha, e o reino de Deus é um reino que se dá naquele processo quando muitas vezes a gente não vê. É como aquele mistério, pelo menos à época era um mistério, talvez hoje com a ciência a gente já sabe o que acontece, mas é o indivíduo que lança a semente, e quando ele lança a semente, ele não está sabendo o que está acontecendo para baixo, mas está acontecendo algo poderoso para baixo. É assim que Jesus traz essa imagem, o reino de Deus é assim. As coisas estão acontecendo ali, você não está percebendo, e a raiz está sendo consolidada, e aí surgirá uma árvore frondosa. A gente não quer esperar. E por não querer esperar, a gente se associa a qualquer projeto que apareça como aquela balsa de salvação para nós. E Isaías, dirigido pelo próprio Deus, percebeu que o único lugar de salvação, e ele carregava em si, no seu próprio nome, estava encarnado na sua vida, de que apenas Javé podia dar, que apenas Javé era a salvação. E nós somos convidados e convidadas nessa manhã a relembrar essa realidade do Deus que é a salvação e de que quando Ele age, ninguém pode impedir. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos e todas. Amém. Tão bom poder pensar nesta manhã, e é difícil falar depois do pastor Joás, né? Com toda essa força, com toda essa eloquência, com todo esse vigor e seu conhecimento vasto e profundo das Escrituras, nos trazem nesta manhã uma visão tão boa para se pensar o reino de Deus, para se pensar o papel dos profetas, pensar o reino de Deus como a realização da justiça, pensar a figura dos profetas como comunicadores, aqueles que falavam, mas não falavam de si, e não falavam para si, mas falavam do que ouviam de Deus, do que percebiam da realidade, do que entendiam ser a mensagem de Deus para aquele momento. Mensagem aquela, hora de consolação para os momentos mais duros, hora de confrontação, quando o momento era de chamar a realidade, a responsabilidade pelos atos praticados.
É bom pensar a figura dos profetas como aquelas pessoas que viviam em sintonia com Deus para conhecer o seu querer, a sua vontade, em sintonia com o povo, com a sua realidade, para falar do querer de Deus a ser realizado ali. Então é bom pensar que os profetas não falavam de si para si mesmos, mas falavam do que Deus desejava e do projeto de Deus para aquela situação. E é a partir disso que é importante pensar o reino de Deus. O próprio nome está dizendo, não é um reino de um ser humano, não é um reino de uma determinada situação, não é um reino de um momento histórico. Então, pensar o reino de Deus é pensar nos valores de Deus implantados, implementados em determinada situação. E por que é importante esse último bloco desta lição? Nos convida a pensar no reino universal de Deus. No reino não mais como algo pontual, restrito aos hebreus, mas um reino de alcance universal. E é bom a gente refletir sobre isto, porque ao longo da história de Israel, por um dado momento, Javé era apenas um Deus tribal. Javé era apenas um Deus de um povo, de uma comunidade. E aos poucos que essa visão vai sendo ampliada, e essa percepção de que Javé não era mais apenas um Deus tribal, mas um Deus de todas as nações. E é assim que uma luz é lançada sobre aquele povo, que há de levar essa mensagem, essa palavra para todas as nações. Mas a gente percebe que na história de Israel há muitos acidentes de percurso. Vira e mexe, uma potência dominava, até porque, como se sabe, a localização geográfica era algo extremamente auspicioso, todo mundo desejava aquela região. Então, as nações, as potências, até como estratégia para conquistar outras batalhas, dominavam ali Israel, dominavam aquele território. E pastor Joás nos trouxe pelo menos duas potências importantes que dominaram aquele povo. Falou dos assírios e falou dos babilônios. E, segundo o autor, essa visão do reino universal, ela é construída no pós-exílio, depois da experiência do exílio babilônico. E eu gosto de pensar na Babilônia como imagem, até porque ela permanece até hoje. O imaginário, quando se pensa em Babilônia, a gente está fazendo menção à opressão, está fazendo menção à situação de injustiça, está fazendo menção a tudo aquilo que desagrada, a Deus, tudo aquilo que representa um antirreino. Até hoje, até no Apocalipse de João, na literatura apocalíptica, a Babilônia é um símbolo da opressão, é um símbolo da maldade. Ou seja, é a partir dessa experiência de opressão, a experiência da maldade, a experiência da escravidão, é que vem a reflexão sobre pensar a libertação do povo, pensar na figura do Deus libertador, do Javé libertador, aquele que vai tirar o povo da opressão. Daí vem aquela experiência também do profeta Isaías, de chamar Ciro como o Messias, Ciro como ungido de Deus.
E a gente fica sempre a pensar, como assim um rei pagão, um claro devoto de Marduk, a principal divindade da Babilônia, como assim ele é tido pelo profeta como ungido de Deus? Porque ele agiu como ungido, ele liberta o povo, libera o povo para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, ele age como Messias, porque no imaginário do povo, que sustenta a fé do povo, é exatamente a certeza de que o Messias chegaria, que o Messias libertador tiraria o povo daquela opressão. Então, começa-se a construir a ideia daquele Deus libertador, daquele Deus que seria aquele que tiraria o seu povo da escravidão. E a gente, com esses dados, de pensar no Javé libertador, naquele que livraria o povo da escravidão, começa a se pensar também quais seriam as marcas deste reino. Eu gosto de refletir sobre o reino muito mais como valores, como princípios, como fundamentos daquilo que faz a vida fluir. É difícil pensar no reino de Deus como a gente tem os reinos humanos hoje, como tivemos no passado e temos ainda hoje líderes políticos com amplos poderes, cumprindo a própria vontade. Então é difícil, não tem como comparar nenhuma imagem contemporânea ou do passado, é possível comparar com a ideia do reino de Deus, porque a ideia do reino é, sobretudo, a ideia da justiça, a ideia do direito para todas as pessoas, de negar a opressão e que sobretudo os mais vulneráveis devem ser cuidados. E vários profetas entram em cena quando vai se pensar nesse aspecto. O pastor Joás já trouxe algumas contribuições do profeta Isaías. Nós lemos o profeta Amós, lemos o profeta Miqueias, lemos o profeta Oséias, e foram profetas praticamente contemporâneos. Ou seja, aquilo que Joás nos trouxe logo no início, profetas que viviam sintonizados com a sua realidade, eles estavam atentos ao seu tempo, atentos à voz de Deus e comunicaram, falaram, consolaram e provocaram. E nós temos aí vários exemplos. E praticamente, quando você lê aqueles chamados profetas menores, a gente percebe que há uma linha, quase que um contínuo. Eles abordam praticamente os mesmos temas, porque estão analisando uma realidade muito próxima. Amós, ele talvez seja o mais veemente na sua denúncia. O Amós é aquele que ele é rejeitado como profeta, ele não era daquela região, ele está numa região do país, vem para outra, ele diz, vá para a tua terra. É mais ou menos assim, como um nordestino querer pregar em São Paulo e o paulista, no seu preconceito quase sempre, vai dizer, vá pregar no seu sertão, aqui não é o seu lugar. Guardadas as proporções, é um pouco isto. Mas o Amós é aquele que vai dizer, olha, não é justo você trocar a vida dos pobres por sandálias. Não é justo vocês viverem em palácios de marfim e os pobres não terem o que comer. Então você vai percebendo que todos esses profetas vão falar do dia do castigo. Eles vão anunciar o castigo. E quem seriam os culpados ali? Você lê os textos proféticos e eles apontam claramente.
Os culpados são os chefes. Os culpados são os príncipes. Os culpados são os juízes. São os sacerdotes. São os profetas. Mas por que esses são os culpados? Porque esses deveriam promover a justiça. E não promovem, eles promovem a opressão. Ou seja, na imagem, o chefe, aquele que recebia o poder político, tinha como a missão, a obrigação, proteger os mais vulneráveis. Os profetas que deveriam falar em nome de Deus e não falavam, eles estavam contribuindo com aquele sistema. Os sacerdotes que deveriam ajudar o povo na adoração e não faziam, eles estavam contribuindo com aquele sistema opressor. Por isso que na pena ou na voz dos profetas, eles são tão veementes na denúncia. Ou seja, todo aquele que ocupa um lugar de poder, um espaço de poder, e não usa para a proteção dos mais vulneráveis, está em pecado. Aquele líder religioso que não usa o poder da sua fala para proteger os mais vulneráveis, está em pecado. É essa a intenção da denúncia dos profetas ao pensar um reino. Então eles denunciavam o castigo, anunciavam o castigo de Deus, mas ao mesmo tempo eles tinham cuidado de dizer, olha, mas esse Deus, Ele não os abandonará em nenhum momento. Como eu falei, dos momentos mais duros, a consolação. Os momentos de chamar a responsabilidade, a provocação. E era assim que os profetas atuavam. Então eles não cansam de dizer da fidelidade de Deus, do amor de Deus e daquele que nunca vai abandonar. Mas o povo é chamado ao arrependimento. O povo é chamado a reconhecer o lugar de Deus. Mas já caminhando aqui para o final, tem pouco tempo. Tenho 5 minutos, vou concluir em 5 minutos. Ele chama atenção para aquele aspecto chamado dos remanescentes, o resto de Israel. E é tão bom a gente pensar sobre isto, porque em muitas situações nós nos sentimos como que sozinhos. Meu Deus, será que só eu estou vendo isto? Só eu estou pensando isto? Só eu que estou sentindo isto? E mesmo diante de um mar de pessoas que se desviam dos propósitos do reino de Deus, há aqueles que permanecem. E esses são chamados os remanescentes, o resto de Israel. O profeta Isaías fala sobre isso com muita intensidade. O profeta Miqueias, então, fala com muita força. Isso é uma forma de dizer, olha, você não está só. Olha, da pequena semente lançada vem uma árvore frondosa, sim. Olha, daquela árvore que foi cortada ficou o broto. E ele vai reflorescer. Assim é o reino de Deus. Não há força maligna, não há força contrária a esses valores que vão destruí-lo. Nada vai destruir o reino de Deus, porque não é um reino humano. Não são valores meramente humanos. São princípios para serem vivenciados em todos os lugares. E para encerrar, o texto traz 2 marcas que dão assim aquela ideia de universalidade a este reino. A primeira marca é o conhecimento de Deus. Sabe, o nome do Senhor ser expandido cada vez mais. E nós fazemos isto com as nossas vidas, com as nossas palavras. Mas muito mais do que, vamos falar assim, uma conversão a esse nome, é a conversão a esses princípios, a esses valores, a esses fundamentos do reino.
todos os lugares em que estiverem sendo praticados os valores da justiça, da solidariedade, os valores do amor, ali são sinais claros, são marcas contundentes do reino de Deus. E a outra marca que o autor desta lição traz é a ideia da paz mundial. Nós adoramos o chamado príncipe da paz. É tão estranho pensar em Jesus com arma na mão, com chicote sim, naquele momento em que o templo era violado. Mas pensar num Jesus com armas é absolutamente incompatível, porque ele é o príncipe da paz. A paz mundial, a paz, ela é construída a partir da acolhida dos valores do reino de Deus. E estas são as principais marcas. São esses valores presentes em todos os lugares. E esse ideal da construção da paz. E é bom a gente pensar a paz não necessariamente como ausência de conflitos, mas aquela paz, vamos usar o conceito de Jesus, que excede todo o entendimento. Aquela paz que a gente não explica, mas assim, vive um conflito, está preocupado, está com alguma ansiedade, mas há lá no fundo aquela paz que cala a alma, e ali é a presença de Deus. Ali são claros, são faíscas, sinais de Deus presentes, e assim talvez a melhor forma de conceber, além do reino, da soberania, essa soberania universal. Amém. Conversar sobre o reino de Deus sempre é bom, e o tempo passa muito rápido. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando, mas fica o convite. Estou muito feliz aqui de destacar isso pelo número de irmãos e irmãs que atenderam o nosso convite para participar da EBD. Porque às vezes o irmão fala, vamos voltar para a EBD, não é, pastor? Vamos voltar à EBD, e quando volta à EBD o irmão não vem. Então não tem muito sentido isso. Então é que os irmãos que me procuraram pedindo a EBD, estarei esperando vocês na EBD. No domingo que vem nós teremos algumas classes funcionando, já estaremos no nosso sistema com as classes. 8h45, vocês são convidados a participarem dessa que é a melhor escola do mundo, porque vai ensinar princípios para você, para a sua família, e princípios que vão te ajudar a mudar esse mundo tão difícil que a gente tem experimentado. Queria agradecer ao pastor Joás, que vai estar com a gente hoje também no momento da reflexão, da mensagem. Agradecer ao pastor Valdir. Ambos foram meus professores, hoje são colegas na Faculdade Batista, e é motivo de muita alegria vocês terem aceitado esse convite e termos esse tempo para conversarmos sobre o reino de Deus. Vamos orar nesse momento para nos prepararmos para o nosso culto ao Senhor, a nossa celebração, aquele que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos graças, Deus, por essa EBD, por cada vida, Senhor, que está aqui. Muito obrigado, Deus, por aqueles que atenderam o convite, por aqueles também, Deus, que por algum motivo estão assistindo em casa, por conta desse momento tão difícil que nós estamos vivenciando, e é um momento de cuidados, com certeza, Senhor. Pai, também toca o coração daqueles, Deus, que por algum motivo não quiseram estar aqui hoje, que poderiam estar, mas preferiram não participar presencialmente, não participar online, que de fato o Teu Espírito Santo toque esses corações, porque é o Teu Espírito que convence. Nos dá, Deus, um culto na Tua presença, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui para falar aos nossos corações através dos louvores, das orações, da palavra, e que possamos sair daqui transformados para promovermos o reino de Deus. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima.